Bom, então, vamos começar a falar de geometria analítica no plano e o ponto de vista vai ser o seguinte: eu vou admitir que nós sabemos geometria euclidiana clássica, sintética e tal. Vai ser uma espécie assim, vou tomar geometria clássica como uma espécie de Velho Testamento. E o Novo Testamento começa com a introdução de coordenadas. Então, vamos supor assim, a gente tem um sistema de coordenadas. Eu vou começar pensando no sistema canônico, significa que, por mais impreciso que isso seja, um eixo é horizontal, o outro é vertical, seja lá o que for isso, e em cada um deles tem uma unidade que é a mesma. E aí, bom, cada ponto P você tira uma paralela aqui, outra paralela aqui, e aí tem as coordenadas x e y, e o ponto P então fica caracterizado pelas coordenadas x e y. Escreve assim, P igual a x e y. Isso, na verdade, estabelece uma bijeção entre os pontos do plano e o R2. E aí a gente começa a trabalhar com coordenadas. Primeiro eu vou fazer uma observação seguinte: o sistema de coordenadas não precisaria ser assim. Eu acho que os primeiros sistemas, no começo, Descartes e tal, nem tinha os eixos traçados, tinha inclusive eixos oblíquos. Então, a ideia, em princípio, você pode ter um par de eixos, assim, pode ter uma unidade aqui, outra aqui, que podem ser diferentes. E aí você pega um ponto P aqui assim, tira uma paralela a esse eixo também, tira outra paralela a esse eixo. Digamos que esse eixo daqui é o eixo do x, esse daqui é o eixo dos y. Então aqui você tem o y, que nesse caso é negativo, esse aqui é o x, que é o ponto P, e ele é x, y. Nesse caso x e y são negativos, né? O y, embora ele seja mais ou menos do mesmo tamanho aqui para a gente, o y é bem maior que 1 tamanho, negativo, e o x é um pouco menor do que 1, também negativo. Mas só para a gente ter em mente que pode ser assim, eventualmente. Vamos começar, sem complicar mais, pensar no sistema de eixos canônico. Bom, o que isso faz? Bom, primeiro, isso permite a gente trabalhar com coordenadas. Talvez a primeira observação que eu vou fazer, primeiras dúvidas, né? Mesmo essa questão assim de pegar aqui, você tem o 0, tem o 1, aí você pega aqui um ponto, marca esse x aqui, isso aqui é um número, isso a gente sabe que é um processo complicadérrimo. Na verdade, aqui, esse x aqui, você olha, aqui está 0, 1, aqui está o 2, aqui está o 3, então a gente sabe que x é igual a 2, alguma coisa. Essa alguma coisa, assim, partir esse pedaço aqui em 10, que a gente está trabalhando em base 10, aí dá 2, sei lá, 1 talvez, mas ainda não foi exato, aí você vai e o fato é que isso não necessariamente termina. E pior, às vezes poderia não terminar, por exemplo, se fosse 1/3 dessa unidade aqui, na base 10 não termina, mas na base 3 terminaria. Na base 3 seria 0,1. Mas, como a gente sabe, tem números que em qualquer base que a gente escolha não vai dar certo, porque não vai terminar.
Se você tem um número assim, sei lá, A0, A1, A2, AN, isso aqui é igual, pensando assim isso como algarismos, isso é igual a A0, A1, A2, AN, dividido por 10AN, né? O expoente aqui. Tá? Então, todo número que, vamos dizer, tem um número finito de casas decimais depois da vírgula é o quociente de 2 inteiros. E tem a célebre fato geométrico do teorema de Pitágoras, se você botar um aqui, que ângulo reto. Esse cara daqui, x vai ter x2 igual a 2, e se x2 é igual a 2, se você supuser que x é um número racional, P sobre Q, não vai dar certo. Não sei se todo mundo conhece essa história, por via das dúvidas, vamos repetir esse velho ritual. Suponhamos que x é igual a P sobre Q, quociente de 2 inteiros, e que, bom, eu posso simplesmente simplificar, cortar os fatores primos comuns, até que isso aqui não tenha mais, P e Q não tenham mais fatores comuns. Então eu posso supor, imagina então que x é P sobre Q sem fatores comuns, e que P sobre Q ao quadrado é igual a 2. Então isso aqui significa que P2 é igual a 2Q2, o que significa que P é par, e como o quadrado de qualquer número ímpar é ímpar, se P ao quadrado é par, então P é par. Então a gente pode escrever que P é igual a 2K. Então a gente pode dizer P é igual a 2K, então 2K ao quadrado é igual a 2Q2. Tá, isso aqui é 4K2, 2Q2, a gente simplifica, fica com 2K2 igual a Q2. E aí, conclusão, Q2 é par, então Q é par, P é par, escrever aqui P2 é par, Q é par, então P e Q seriam pares, então teria um fator comum contradizendo a hipótese. Isso enrolou um bocado a vida lá dos gregos. Tem números que não são dessa forma. Eles encontraram uma solução bastante complicada lá pelo Eudoxo. Na minha visão, não tiveram uma solução mais simples porque eles não tinham numeração de posição, porque a primeira solução, vamos dizer assim, mais operacional para essa dificuldade é justamente pegar os números decimais e dizer, bom, um número é A0, A1, A2, A3 e permitir que essa sequência seja infinita. O que significa que a gente ensina para as crianças que um número é um limite. É uma soma infinita. Muito antes de falar em PG, sobre a PG, a gente já está ensinando uma soma infinita. Mas, então, isso também está, vamos dizer, está no nosso... na nossa conta já, nós já sabemos isso, e a partir daí, né, justamente, então nós vamos trabalhar, e não é à toa, provavelmente, que a geometria analítica surge nesse momento histórico, né? Você já tem o background da geometria grega, já tem uma álgebra desenvolvida, e essa coisa aqui também, essa coisa de números assim, começando. Essa compreensão dos números dessa maneira é mais recente. Bom,
Então, ótimo. Primeira coisa, talvez, emocionante é que se eu tenho um ponto x0, y0, p0 e um ponto x1, y1, p1, eu posso calcular. Imagina assim, né? Como é que eu calculo a distância desses dois pontos? Se eu for alguém que não sabe nada de matemática, marca aí x0, y0, x1, y1, agora pega a regra e mede. Então seria um certo desperdício se você vier nas coordenadas. Você tem o x0, y0, x1, y1. Vir aqui, marcar com todas as imprecisões o x0, y0, x1, y1, simples mais ou menos assim. Aí achar esses pontos já vão estar meio errados, botar a régua, medir mais ou menos. A gente olha para isso e dizer, não, aqui tem um ângulo reto, aqui você tem um tamanho que é x1 menos x0, aqui tem outro tamanho que é y0 menos y1, de qualquer maneira, se você botar o valor absoluto, né, é importante ter presente o seguinte, eu vou ter um pouco como background, também como ideia, que essa geometria analítica serve para trabalhar com o computador. No computador você tem que dar instruções que o computador possa seguir. Então talvez mais fácil do que... Bom, você pode mandar ele testar se o y0 é maior que o y1, o y1 é maior que o y0, mas como a gente vai pegar o quadrado, a gente sabe que não vai fazer diferença. Né? Então esse cara daqui, a gente pega P0, P1, bom, isso aqui vai ser, você pega x1 menos x0 ao quadrado, mais y1 menos y0 ao quadrado, tira a raiz quadrada, pronto. Iniciar a distância. Então, bom, isso já nos serve para algumas coisas. Se eu quiser traçar um círculo de centro E0 e raio R, simplesmente eu faço aqui, eu pego os pontos X, chamar de Czinho. Então, o ponto XY vai estar no Czinho, quer dizer, aqui eu já estou fazendo uma coisa assim, já estou chamando o ponto pelo par ordenado correspondente a ele. Então, o XY está em Czinho, C somente C, X menos X0 ao quadrado mais Y menos Y0 ao quadrado, raiz quadrada, foi igual a R. Como aqui esses caras são positivos, o R eu estou supondo também que é um número maior que zero, isso vai ser equivalente a dizer que C é igual ao conjunto dos pares ordenados XY, está escrito X menos X0 ao quadrado mais Y menos Y0 ao quadrado igual a R2. Bom, quer dizer, aqui a ideia é que eu associo, não só eu estou associando aos pontos pares ordenados, mas estou associando a objetos geométricos, uma curva, uma equação. E essa começa a ser a diferença entre a geometria analítica e a geometria descritiva. A geometria descritiva trabalha com coordenadas, mas não com o instrumental matemático, algébrico principalmente, mas às vezes até analítico, para fazer geometria. Então, um círculo, do meu ponto de vista, a equação do círculo sai até mais evidente do que a da reta. Mas, bom, a gente pode também fazer uma reta, né? Se a gente tem esses dois pontos aqui, se a gente fizer um ponto P
alongar essa reta aqui, pegar um ponto P, XY aqui, então chamar de R igual a reta por P0 e P1, então XY vai estar em R, para ser assim, bem honesto nesse primeiro momento, né, eu deveria considerar o caso do XY aqui, dele aqui, porque conforme ele esteja aqui ou aqui, as diferenças vão ser positivas ou negativas. Mas, porque eu vou trabalhar com essa semelhança de triângulos. Então esse triângulo aqui é semelhante a esse aqui. Então eu posso fazer, pensando nesse caso de cá, né? Então esse tamanho daqui é y menos y0, e esse daqui é x0 menos x. Então y menos y0 sobre x0 menos x é igual a esse daqui, esse aqui é fixo, né? A ideia é que eu conheço x0, y0, x1, y1. Então aqui eu tenho y0 menos y1 e x1 menos x0. Bom, isso aqui é um número. Chama esse cara aqui de M. Eu deveria chamar de M, eu deveria chamar de M o y1 menos y0 sobre x1 menos x0, mas o M é meu. Chamo de M, que não seja o padrão. Bem, só para ter uma. Então aqui eu vou ter y menos y0 igual a M x0 menos x. Aí, então vou ter y igual a menos mx mais mx0 mais y0. De repente eu dou uma palmatória, realmente eu devia chamar esse m de menos m. Muito bem. Mas eu chego a uma equação que tem uma cara assim, ou poderia ter multiplicado em cruz, e chega a uma equação com uma cara ax mais by mais c igual a zero. Exercício, cheque, outros casos, e sobretudo, quando ensinarem isso para alguns de vocês, não sejam desonestos, fazendo um caso só e fingindo que os outros não existem. Então, tem que fazer os outros para ver se dá mesmo igual. Vou me permitir essa desonestidade aqui, contando que vocês são capazes de voltar e conferir se eu não mentir. Bom, então sabemos, se tiver dois pontos, a gente sabe achar uma reta, se tiver um ponto, um raio, a gente sabe achar um círculo, e isso já dá para a gente começar a pensar, né? Primeiro, então, repara, se eu estou com régua e compasso, eu preciso, quando eu quero fazer a interseção de uma reta e um círculo, eu traço o círculo, traço a reta e acho os pontos. Se eu estou com geometria analítica, eu pego a equação ax mais by mais c igual a zero, que é a equação da minha reta, pego a equação x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a R2. Digo, bom, a interseção corresponde aos pares ordenados que satisfazem as duas equações.
por sorte, uma do primeiro grau, outra do segundo grau. Então, sei lá, tiro o valor de x de y de sino, substituo embaixo, faço as contas e acho duas soluções. É interessante, se você tem uma mente mais geométrica, agora tem uma coisa, eu acho que é muito importante a gente ter em mente, que é o jogo entre essas duas coisas. Se você tem uma mente geométrica, você pode olhar para esse problema e, sei lá, olhar assim. Se eu perguntar para você quantas soluções tem esse problema, se tem uma mente algébrica, já substitui na equação de duas soluções no máximo. Ou então você pode ter uma mente geométrica e dizer, isso é uma reta, isso é um círculo, interseção de uma reta com um círculo dá 0, 1 ou 2 soluções. Então, só da relação entre essa situação algébrica e uma situação geométrica que a gente identifica por trás dela, a gente pode tirar uma conclusão algébrica sem fazer nenhuma conta. Assim como em outras situações, você pode ter um problema geométrico que você não consegue ver nada, você joga as equações, faz as contas e acha solução. Então, boa parte, talvez uma das coisas mais relevantes para a gente aprender em geometria analítica é aprender a transitar entre esses dois mundos. Tanto usar a álgebra para resolver problemas geométricos, que é talvez a coisa mais óbvia e inicial da geometria analítica, mas também aprender a interpretar geometricamente situações algébricas para usar a intuição geométrica na álgebra. Isso talvez não seja tão relevante aqui, mas é muito relevante quando você está trabalhando com problemas que têm muitas variáveis. Às vezes você está com um problema. RN não é nenhum bicho de 7 cabeças. Né? A economia se passa em RN com N muito grande. Você tem um monte de produtos, insumos, coisas que têm preços, custos e tal, e você joga com aquilo tudo. Então são problemas que têm dezenas, centenas, milhares de variáveis. E, eventualmente, você pode estar diante de situações com muitas variáveis, mas que algebricamente, você diz, bom, tem N variáveis aqui, aí você olha, mas se N fosse 2, eu tinha aqui um círculo e uma reta. E aí a conta que eu fazia era essa, por causa da geometria. E às vezes você tenta a mesma conta com N variáveis e dá certo. Às vezes você começa a pensar assim, poxa, essa situação aqui com N variáveis, eu posso criar uma fantasia geométrica para ela e interpretar essa situação como se ela tivesse um significado geométrico. Então, nesse momento, a gente não vai estar fazendo isso, mas de certa forma a gente vai estar aprendendo a jogar com essas duas coisas.